Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar continuidade ao estudo sobre leis da reflexão e espelhos planos. Na aula anterior, nós falamos sobre leis da reflexão, fizemos exemplo, você pôde observar as duas leis, né? Raio incidente, normal, raio refletido, estão contidos no mesmo plano, primeira lei da reflexão, e a segunda lei te diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então é fundamental memorizar a primeira e a segunda lei da reflexão, porque nós vamos aplicar na continuação do nosso curso. Até lentes a gente vai falar sobre leis da reflexão. Então eu peço para meus amigos memorizar, praticar, exercitar. Quando receber a lista, procurem fazer individualmente. Se tiver dúvidas, me procurem. Agora, nós vamos dar continuidade ao assunto e falar sobre espelhos planos, principalmente as construções da imagem. Que tipo de imagem é essa? Nós vamos ver qual a distância entre o objeto e o espelho, entre a imagem e o espelho. Nós vamos observar a construção de triângulos, que foi aquilo que eu falei para você no começo da aula. Observe esse detalhe para você poder construir triângulos. Eu vou lhe mostrar nos dois exemplos que nós vamos fazer agora. E é isso aí, tá bom? Todos atentos. E eu peço de novo, mais uma vez, que toda vez que aparecer uma questão, você pausa e tente a resolução, por favor. Vou confiar que meus amigos estão fazendo isso. Então, vamos dar início a espelhos planos. Qual o objetivo? Compreender a formação de imagens de pontos e objetos extensos nos espelhos planos. Determinar também o campo visual de um espelho plano em relação a um observador. Então, vai ser o que nós vamos trabalhar nessa nossa aula. Tudo bem? Então, vejam aqui como é legal. Então, vamos lá. Você tem aí a imagem da moça. Observem alguns pontos interessantes. Você pode visualizar aí que você tem a distância entre a boca da moça até o espelho, superfície horizontal, é a mesma entre a imagem, né, da boca da moça até o espelho. Esses detalhes são importantes. E aí, dando continuidade, nós vamos falar sobre espelhos planos, né? Imagem de um espelho plano, imagem de um ponto, imagem de um corpo extenso. Nessa do corpo extenso, vou lhe mostrar que tem um detalhe interessante. De um ponto, tá aí. Como disse, cuidado, calma, procurem desenhar, procurem representar, para que você possa memorizar. Então, essa retinha horizontal é o nosso espelho. Essa retinha perpendicular é a normal. E aí eu tenho o O de observador. O que é que vai acontecer? Eu tenho aí, naturalmente, eu posso usar um dos princípios de introdução à óptica, né? Reversibilidade. Você vai observar o raio de luz aí que incide no olho da pessoa. E aí eu também tenho dois raios. É a primeira observação. Primeira observação. Para que se construa imagem, é necessário ter, no mínimo, dois raios. Outro detalhe. Essa imagem ela pode ser construída, vai ser construída pela interseção dos raios. Que interseção? Interseção dos raios refletidos. Você fique voltando, pessoal, por favor, esses detalhes que eu estou lhe dizendo, que ele vai ser a base também para a gente poder compreender o conteúdo. Vou falar de novo. Para que eu possa construir, formar minha imagem, eu tenho que ter, no mínimo, dois raios. E eu vou observar se ocorre interseção entre os raios refletidos. Essa interseção pode ser pelos raios efetivos, aquele que eu não prolonguei, ou pelos raios prolongados. Você vai observar isso. E o que eu prolongo, professor? Você vai prolongar o raio refletido. Tudo bem? Veja no nosso desenho aí que eu tenho dois raios, um incidente obliquamente e o outro perpendicular. Mas observe que ele incidiu e refletiu. Vou até voltar para que você possa memorizar. Incidiu, refletiu. Incidiu, refletiu. Veja a setinha subindo. Beleza? E agora, como é que eu faço para construir a imagem? Aí eu vou observar. Professor,
Houve interseção dos raios refletidos, os efetivos, aqueles que eu não prolonguei? Aí você olha para o desenho e diz, não houve interseção dos raios refletidos, os efetivos, aqueles que você não prolongou. Então, se não houve essa interseção, eu vou procurar de outra maneira. Como, professor? Prolongando os raios refletidos. Então, vamos ver se ocorre interseção. Prolonguei o primeiro raio refletido e prolonguei o segundo raio refletido. Observe que os raios se cruzaram, então houve interseção. Ali se forma a minha imagem. Esse detalhe é importante, tá bom? E agora nós vamos observar que a distância, isso dá para se observar por semelhança de triângulos, a distância entre o objeto e o espelho é a mesma entre a imagem e o espelho. Então, se eu chamar aqui de um x, consequentemente, essa medida aqui vai valer quanto? Também x. Esses detalhes são úteis para que você possa aprender. Eu vou usar isso durante as minhas questões. Tá bom, pessoal? Então, isso é a imagem de um ponto. Voltem o vídeo, vejam quantas vezes for necessário. Por isso que é legal as aulas com vídeo, porque você pode ficar voltando, assistindo na sua casa na hora que você quiser. É interessante que você procure a maneira de ficar sempre voltando. Diferente de quando é uma aula ao vivo, que você tem aquele receio de perguntar, professor, eu não entendi, volte. Aqui você volta quantas vezes você quiser, tá bom? Então, mais uma vez, para construir imagem, professor, o que é que eu preciso? Você precisa de, no mínimo, 2 raios. E aí eu tenho que observar a interseção dos raios refletidos. Essa interseção pode ser pelos raios efetivos ou pelo prolongamento. Você vai observar, com o passar do curso, que pelos raios efetivos tem um nome próprio para isso. A imagem é chamada de real. E quando é um prolongamento, tem um nome para isso. A imagem é chamada de virtual. Esses detalhes são importantes, tá bom? Então, no caso aqui, para a imagem de um espelho plano, nós já vimos que ela é virtual, tá bom? E, consequentemente, você vai ver também que ela tem o mesmo tamanho do objeto. A imagem tem o mesmo tamanho do objeto. Então, dando continuidade, nós vamos agora para um corpo extenso. É aquele detalhe de você colocar a mãozinha esquerda no espelho e visualizar a mão direita. É aquele detalhe que quando você olha atrás, você está no automóvel, olha no retrovisor a palavra ambulância, você vê ela normalzinha. Mas quando você está fora do automóvel, sem olhar para o retrovisor, você vê ela ao contrário. Porque você tem uma imagem enatomorfa. É interessante ver isso. Imagem contrária, imagem invertida. Então é o que eu estou tentando lhe mostrar aqui. O desenhozinho, a situação é a mesma. Raio incidente, raio refletido, incidente refletido, prolonguei, imagem. Observe que eu coloquei essa imagem só para te mostrar a reflexão. Não se pegue em tanto alguns detalhes, tá bom? E, consequentemente, aí eu tenho uma imagem enantiomorfa, que é a imagem contrária, uma imagem invertida, uma imagem contrária, tá bom? É melhor falar uma imagem contrária, para não confundir com o invertido que nós vamos ver futuramente, imagem contrária. Bem, assim se forma a imagem de um espelho plano. Então, memorizem, porque nós vamos praticar. Veja lá, uma pessoa de altura H acha-se defronte de um espelho plano, retangular e vertical, sendo H a distância do olho do observador ao solo, determine. Então ele está te dando aí 2 alturas, a altura da pessoa, da cabecinha da pessoa até o solo, e dos olhos, meus olhos azuis, e dos olhos até o solo. Memorizem isso. Letra A menor distância que esse espelho deve ter para que o observador possa se ver por completo, dos pés à cabeça. Então ele quer a letra A, a menor distância D. E na letra B, ele quer a distância R, que é a borda inferior do espelho, deve ser mantida do solo. E a C, se a distância D e R dependem da distância do observador ao espelho. Essa letra C vai ser respondida, inclusive até na letra A. Então vamos para a resolução. O que você tem que fazer? Aqui eu botei o meu solo. Porque aqui, como ele mesmo diz aí, o espelho está de frente, né? De frente para a pessoa. O espelho está na vertical agora. Eu citei isso em aulas anteriores, na horizontal e na vertical. Esse vermelho aí é o nosso espelho, tá bom? Que tem um tamanho D. E agora está aqui a nossa pessoa. Prestem atenção nesse detalhe. Vai sair um raio de luz aqui da cabecinha da pessoa, incidir na borda superior
e refletir até o olho da pessoa. Você tem que desenhar isso. Ó, incidiu, refletiu. Tranquilo? Agora vai sair um raio do pé, incidir na borda inferior, que são as extremidades do espelho, já que você quer se ver por completo, e refletir até o olho da pessoa. Observe, incidiu, refletiu. Beleza? O que nós vamos fazer agora? Prolongar, já que não houve interseção. Então, prolonguei, prolonguei. Tem um prolongamento ali em cima, já eu lhe mostro também, para mostrar que houve interseção. E aqui eu tenho a minha imagem, certo? Do mesmo tamanho do objeto. E virtual, porque foi prolongada. O que eu vou colocar agora? Que a distância entre o objeto e o espelho, que eu chamei de x, ela é a mesma da imagem ao espelho, também x. Consequentemente, a distância entre objeto e imagem é 2x. Pausa. Pare com calma, sem pressa, que daí já dá para você ver um triângulo. O triângulozinho ali onde um cateto é D e outro triângulo onde o cateto é a altura da pessoa. Onde no triângulo D a medida na horizontal é x e no triângulo maior a medida é 2x. Faça esse exercício mental, por favor. Memorizem, vejam esse triângulo. Ele vai ser o que nós vamos tentar encontrar na resolução das questões, tá certo? Então, continuando, está aí a altura da pessoa, está aí a altura dos olhos até o solo, está aí o Rzinho, que é a distância da borda inferior ao solo, e eu também tenho um outro triângulo, que eu até destaquei ele. Está aí, ó, destacado para que você possa visualizar direitinho. Então, se eu tenho que fazer semelhança com outro triângulo, está aqui o outro triângulo. E aí eu vou fazer semelhança. Só que primeiro, na letra A, para determinar o tamanho do espelho, que é o D, eu vou pegar aquele primeiro triângulo, que eu peço que você faça esse exercício mental e encontre, consequentemente, esse triângulo. Mas ele está aí, ó. Dzinho está para Hzão, assim como x está para 2x. Nós já fizemos isso nas listas anteriores. E agora eu vou responder a letra C. Ele te pergunta se existe alguma relação entre D e R que dependem da distância entre objeto e espelho, imagem e espelho. Aí comprovando que não, ó, nós estamos simplificando aí o x, né? Então não há dependência. Consequentemente, eu encontro que para que eu possa me ver por completo no espelho, o tamanho do espelho tem que ser metade da minha altura. Viu como é legal? E outro detalhe, a letra B, ele te pede aí a distância da borda inferior até o solo. Essa distância da borda inferior até o solo, ela tem que estar dada metade da distância do olho até o solo. Viu como é interessante? Então agora você tem um exemplo. Pausou e tente responder. Tá certo? Bora lá. Uma pessoa mantém diante dos olhos 20 centímetros a 20 centímetros de distância um espelho vertical. Aí ele já está te dando a dica de que o espelho está na vertical. De modo a ver nele a imagem de um poste vertical de 4,4 metros de altura, situado exatamente a 1,8 metros atrás da pessoa. Qual a distância mínima vertical que o espelho deve ter para que a pessoa possa se ver inteiramente, para ver inteiramente o poste, a imagem do poste? Essa questão vai ser respondida aqui na nossa lousa, tá bom? Então ela vai vir para cá. Vamos lá, devagarzinho, tá aqui. E aí, o que é que você vai fazer agora? De início, bora desenhar o solo. Então, pegar aqui uma retinha, tá aqui o nosso solo. Solo, 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 solo. Tá aí. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a pessoa. Vou representar ela bem aqui, ó. Tá aqui a nossa pessoa. O olhinho dela. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o espelho. Vou colocar melhorzinho, né? Se eu tenho uma reta, vou botar na reta, professor. Tá aqui o espelho. Opa, sair um pouquinho aqui. Show de bola! E aí, professor, tá faltando o quê? Vou botar aqui os cabelinhos só para dizer que o espelho tá aí. Certo? E, professor, tá faltando algo ainda, tá? Tá faltando o poste. Vou botar o poste aqui atrás, ó. Cadê uma coisinha legal? Vou pegar aqui esse verde. Tá aqui o poste. Tá aqui, ó. O desenhista de primeira qualidade. Pronto. Eu venho aqui, boto o lápisinho. Tá aqui a lâmpada.
Sim, professor, mas e agora? O que vai acontecer? Para que a pessoa possa ver o poste. Ah, um detalhe, vamos colocar os valorezinhos, né? Ele te diz que essa distância bem aqui, ó, ela é de 20 centímetros, também conhecido como 0,2 metros. Ele te diz também que a distância entre o poste e a pessoa é de 1,8 metros. Ele te dá a altura do poste, que é um total de 4,4 metros. Isso aí tudo tem nas questões. Qualquer dúvida, volte. Professor, e agora? E agora você vai encontrar aí, procura a maneira de encontrar os triângulos. Por isso que eu vou botar uma retinha aqui, vou pegar um raio de luz, vou botar uma corzinha laranja, aí ó, sai do poste, incide na borda superior e reflete até o olho. Bonito, né? De novo, vou pegar agora, vou pegar o mesmo, mesma cor. Incide na borda e vai até o olho. Aí, se você quiser, para ficar mais didático, melhor sua compreensão, você coloca aqui a setinha para memorizar que aqui foi o incidente e aqui foi o refletido. Aqui foi o incidente, aqui foi o refletido. E agora, professor? Agora você vai representar o poste aqui do outro lado, ó. Mesma corzinha do poste, botar a retinha aqui. E um detalhe. Observe que a distância do poste ao espelho, ela é de quanto? Quem me diz aí? Qual a distância do poste ao espelho? Diga aí. 2, professor. 1,8 mais 0,2. Muito bem, meus amigos. 2 metros. E aí, o que eu tenho que fazer? Onde é que eu vou colocar o poste lá do outro lado? Também há uma distância de 2 metros. Mas vamos representar ele primeiro aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Muito bonito esse desenho, por sinal. A lâmpadazinha. E aí, você tem que saber que essa distância bem aqui é de 2 metros. Professor, e agora? E agora que você vai prolongar e vai observar o triângulo. Tá aí, prolonguei. Aí aqui é para ser um triângulo, né? Aqui é para ser um triângulo, ó. Observe que agora você tem aí 2 triângulos, que foi aquilo que eu pedi para você. Vou até botar numa corzinha mais específica, ó. Você tem aqui 2 triângulos. Aqui, ó. Você tem o triângulo AB, aqui, ó. C e o ADE. Semelhantes, tem o mesmo ângulo em comum. Então, se você não está vendo, eu pinto, ó. Esse azulzinho é o ABC e o vermelho, esse grandão aqui, todinho, ó, o ADE. Que conclusão eu chego? Que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE. Sim, professor, mas e agora? Agora você vai fazer o seguinte, você vai dizer que esse Dzinho, que é o que ele está pedindo, ó, está para 4,4, que é essa altura do poste, assim como a medida 0,2, que é essa distância bem aqui, ó, está para essa distância toda bem aqui. Quem me diz quanto é essa distância toda? Ela é 2 mais 0,2. 2,2. Quando você efetua essa conta, dá 0,4 metros ou 40 centímetros. Meus amigos, espero que vocês tenham entendido. Peço que vocês voltem, tá bom? A resolução. Nós vamos exercitar ainda mais nas listas de exercícios, tá? Um forte abraço. Tudo de bom para vocês.